Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 30 de julho, celebramos o 17º domingo do tempo comum. Que neste dia aprendamos a amar e conhecer mais a palavra de Deus. No evangelho desse domingo, terminamos de ouvir Jesus falar das parábolas do reino. Jesus explica que o reino dos céus é como um tesouro escondido, um comprador de pérolas, uma rede lançada ao mar. Assim, Jesus nos explica realidades celestes para que nosso coração se converta ao amor de Deus e na busca pelo céu. Se você deseja tirar seu tesouro da Palavra de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar acalmando o coração atribulado com a presença de Cristo. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço de seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo o tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o primeiro trechinho da palavra de Deus que nós escutamos na missa de hoje é um trechinho do Antigo Testamento que fala do primeiro rei sobre a nação israelita que conseguiu viver tempos de paz. Israel teve um grande rei chamado Davi, um rei que ficou na memória e no coração daquele povo como um rei querido, um rei que tinha coração de pastor, cuidadoso. Mas o rei Davi, durante toda a sua vida, teve que lutar muitas batalhas. E em algum momento botou os pés pelas mãos. Seu filho, Salomão, foi o primeiro rei que conseguiu conduzir o povo de Israel a um tempo de paz. E Salomão começou a reinar sobre Israel muito jovem. E o trechinho que nós ouvimos hoje na primeira leitura conta para a gente qual deve ter sido o segredo da prosperidade e da tranquilidade do reino de Salomão. Logo depois que Salomão havia sido coroado rei, ele dormindo teve um encontro com Deus, um sonho. E nesse sonho ele teve uma conversa com Deus. Conversas com Deus a gente também tem muitas. É o que a gente costuma chamar de oração. A gente está conversando com Deus. Pois nessa conversa com Deus,
o Senhor fez a Salomão uma proposta: eu hoje quero abençoar você, me pede o que você quiser e eu vou te dar. Você imagina o tamanho do perigo que Deus correu com essa proposta? Você dizer para um jovenzinho, recém-coroado rei, pede o que você quiser. Eita, o que lá vem pela frente? Mas a resposta de Salomão encantou o coração de Deus. E ele disse mais ou menos assim: Senhor, eu sou muito novo, eu não tenho experiência, eu tenho um povo grande para cuidar, e eu não sei como fazer isso. Eu preciso que o Senhor me dê um coração compreensivo e um coração sábio, um coração capaz de distinguir o que é bom do que não é. Eu preciso que o Senhor me dê um coração. E o Senhor então disse a Salomão: olha, porque você não me pediu riquezas, nem que eu aumentasse os anos de vida para você, nem que eu destruísse os seus inimigos, eu vou dar o que você pediu, porque de fato é isso que você mais precisa, e vou dar todo o resto que você não pediu, e você vai ser capaz de aproveitar tudo que eu vou dar, porque o seu coração vai ser um coração compreensivo e sábio. E Salomão, durante muitos anos, teve um coração assim. E todas as chances que Deus deu a ele, ele soube aproveitar. É uma pena que, se você der uma olhadinha na sua Bíblia, você vai ver que no fim da vida já, Salomão se embananou. Afinal, nenhum de nós pode pensar que a luta está ganha, hein? A gente tem que ser vigilante todo o tempo, até o fim. Mas no final da vida, Salomão se embolou, botou os pés pelas mãos, como seu pai havia feito. Mas durante anos e anos, foi um rei próspero e que fez o seu povo viver em paz, porque tinha um coração sábio e compreensivo. Irmãos, cá entre nós, quando a gente conversa com Deus, e quando a gente conta para Ele o que a gente acha que precisa, ou o que a gente quer, eu não sei não, mas eu acho que coração sábio e compreensivo deve estar lá no número 97 da lista. Bem mais na frente tem um monte de outras coisas que a gente acha que são importantes. É a solução de um problema, é uma grana a mais, é que o Senhor leve para um lugar bem feliz e longe aquela pessoa que está dando trabalho, sei lá o que a gente anda pedindo. Mas a gente corre o risco de achar que precisa de coisa demais e não pedir aquilo que de verdade a gente precisa. Um coração capaz de compreender as pessoas ao redor da gente, e um coração sábio, capaz de aproveitar o bem que o Senhor nos faz. Sem um coração assim, Deus pode nos dar muito, mas a gente perde muito. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui, que já tem um pouco mais de tempo de vida, experiência de vida, poderia fazer uma lembrança da sua caminhada e logo trazer à memória uma situação ou outra em que a gente deixou escapulir pelos dedos coisas preciosas que Deus tinha nos dado, porque a gente não teve em algum momento um coração sábio e compreensivo, e a gente acabou jogando pela janela algo ou alguém que eram valiosos para a gente, presentes de Deus, mas que a gente não soube cuidar. Irmãos, um coração sábio e compreensivo aproveita e retém as bênçãos de Deus. Um coração desatento, um coração que não é capaz de entender quem está ao seu lado, um coração que
não discerne, não separa o que vale a pena do que não vale, acaba recebendo muito, mas deixando escapar tudo pelas mãos. Esse coração, como o de Salomão, a gente precisa ter também. E Salomão entendeu que quando a gente conversa com Deus, a coisa mais importante que deve acontecer é a mudança da gente. Antes de receber isso ou aquilo, quando eu converso com Deus, a coisa mais importante que deve acontecer é que eu saia dessa conversa com um coração melhor, com um coração novo. Ele percebeu isso e ele pediu na sua conversa com o Senhor: Senhor, as outras coisas eu corro atrás, mas já que a gente se encontrou agora, e já que a gente está conversando agora, ao terminar essa conversa, eu sei que o Senhor já pode deixar em mim um coração melhor, e é isso que eu quero. Hoje a gente podia fazer uma oração parecida com a de Salomão. Quem sabe os problemas que cada um de nós aqui tem a resolver, todos nós aqui temos abacaxis que a gente está tentando descascar, faz parte da vida. E aí a gente chega na igreja e é tanto abacaxi que a gente traz, né, para apresentar a Deus. Ok, não tem problema, mas hoje a gente podia orar dessa maneira: Senhor, as outras coisas a gente vai arrumando, mas eu quero voltar para minha casa hoje com um coração compreensivo e sábio. Eu quero voltar para minha casa hoje já levando comigo o primeiro fruto do meu encontro com o Senhor, um coração novo. Eu acabei papando muita mosca, eu já perdi muitas chances que o Senhor me deu, eu já deixei escapulir pelos meus dedos tanta coisa boa que o Senhor colocou nas minhas mãos, e eu não quero que seja mais assim. Daqui para diante, eu preciso de um coração novo, e com esse coração novo, eu vou ter a chance de arrumar aos pouquinhos todo o resto na minha vida. Quem sabe se a gente orar assim, o Senhor não vai se encantar tanto. Ah, que beleza, que bom que você parou de falar da sogra, ou quer dizer, daquela pessoa que estava dando problema. Que bom que o assunto mudou, né? Você já não está falando mais só daquela situação complicada do trabalho. Irmãos, porque a impressão que eu às vezes tenho é que talvez a gente tenha umas conversas com Deus que sejam muito recorrentes, sabe? E a gente não sai do lugar, que a gente reclama daquela pessoa, ou então reclama daquela situação, e vai e volta, e vai e volta. Eu tenho um garoto que desenha umas coisas na internet que eu acho muito engraçadas. Ele agora está fazendo umas camisas, eu acho que eu vou comprar uma. Tem uma camisa, tem um desenho que ele colocou assim, alguém dizendo, né, reclamar não resolve. E aí ele respondendo: quem disse que eu quero resolver? Eu só quero reclamar, né? É um pouquinho a gente isso, né? E a gente fala com Deus e vai e volta e reclama. Quem sabe se hoje a gente pedir: Senhor, um coração diferente, um jeito de olhar diferente, mais sabedoria, me dá mais compreensão para eu ser capaz de ouvir o que aquelas pessoas estão dizendo. Quem sabe o Senhor vai se encantar: olha, o assunto ficou diferente. Você agora está pedindo algo que vai mudar de verdade a sua vida, porque vai mudar dentro. Vamos lá, agora sim a gente vai conseguir junto enfrentar todo o resto. A segunda leitura que a gente ouviu é um outro trechinho muito simpático do Novo Testamento. Eu acho que é um dos trechinhos mais bonitos da Bíblia e mais desafiadores. Romanos capítulo 8. São Paulo diz uma coisa que a gente precisa agarrar com muita fé. Se a gente não acreditar não vai. E por outro lado, quando a gente acredita, de repente a gente começa a perceber tudo de um jeito diferente. O apóstolo Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os projetos de Deus. Sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se São Paulo tivesse dito: sabemos que tudo é bom na vida daqueles que amam a Deus,
eu fecharia a minha Bíblia e jogaria ela para o lado, porque ele estaria mentindo. E não vale a pena seguir a conversa de um mentiroso. Mas não foi isso que ele disse. O que ele disse foi: tudo coopera para o bem, até o que não é bom, até o que é difícil, até o que quebra a gente, até isso coopera, ou seja, trabalha junto para o bem que Deus tem preparado no coração dele para nós. Não segundo os nossos planos, não segundo os nossos projetos, não segundo a linha que a gente traça, mas segundo os projetos de Deus. Irmãos, crer nisso faz a gente olhar o negócio todo diferente. Primeiro, as coisas na minha vida nem sempre vão fluir segundo os meus projetos. É preciso que a gente tenha projetos e é bom. Hoje em dia, há muita gente na internet ensinando a gente a fazer projetos. Ok. Mas o problema é que projetos têm que ser uma ajuda para a gente se mover. E há momentos em que projetos viram bolas de ferro, prendendo a gente em coisas que em algum momento talvez não façam mais sentido. Quando eu tenho um projeto, mas eu sou capaz de revê-lo, eu sou capaz de refazê-lo, eu sou capaz de abrir mão dele por um melhor, ok, esse projeto não é um problema, ele me ajuda a me levantar de manhã e ir em frente. Mas quando eu tenho um projeto e eu me agarro a ele de tal maneira que tem que ser desse jeito, eu só aceito a vida se for mais ou menos assim, do jeitinho que eu desenhei. Pronto, você deixou de usar o projeto como asas e você está usando ele como peso, que te prende teimosamente a alguma coisa que de repente já não tem mais sentido. Deus tem projetos, e os projetos de Deus, esses são muito bons, esses são perfeitos, e é possível que eu tenha que rearrumar alguns projetos meus para me alinhar mais com Ele, e é possível que eu precise abrir mão de um projeto meu por um projeto dele, e é possível que o modo como Ele me leva a realizar os projetos dele para a minha vida seja bem diferente do caminho que eu tinha traçado com o meu planejamento. Tenha projetos, não tem problema nenhum, mas lembre, projetos devem ajudar a gente a dar passos. Projetos não podem virar uma gaiola que teimosamente faz a gente ficar batendo em teclas que em algum momento talvez não façam mais sentido. Deus tem projetos melhores. Deus tem um grande projeto para a gente. E São Paulo diz: se você acredita nisso, e se você ama a Deus, tudo no seu caminho Ele vai usar para levar você mais adiante. Queria chamar sua atenção para a frase que Paulo usou: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. São Paulo não disse que tudo coopera para o bem daqueles que são amados por Deus. Todos são amados por Deus. Deus ama a todos, mesmo quem o rejeita, mesmo quem não o conhece. Mas quando você ama a Deus, quando você tem sede de Deus, quando você busca a Deus, quando o seu propósito é se alinhar com o coração de Deus, então, para essa pessoa, Deus transforma até os momentos complicados em parte do caminho para levá-la adiante na direção do que Ele tem para a gente. O que faz a gente olhar para a dor e não ser sequestrado por ela e acreditar que até a nossa dor tem um lugar no caminho que a gente está fazendo com Deus, o que faz a gente olhar para a cruz e acreditar que ela não mata, o que Deus pode fazer de melhor pela gente, é o amor que a gente tem por Ele. Se você ama a Deus, de repente você descobre, Ele tem um propósito para mim, vale a pena,
eu posso confiar. E esse propósito que Ele tem para mim, para que eu chegue lá, até essa cruz, vai fazer parte do caminho. Ele não perde nada do que a gente vive com Ele. Ele transforma tudo de tal maneira que em cada situação, até nas doídas, Ele impulsiona, Ele empurra a gente para frente. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, segundo o projeto de Deus. E se você ler a segunda frase, a frase seguinte, São Paulo diz: porque o propósito dele é nos assemelhar ao seu Filho Jesus, para que Jesus seja o filho mais velho de uma família de irmãos. Irmãos, os nossos propósitos às vezes estão tão longe desse, mas o propósito do coração do Pai é fazer em nós o que Ele fez em Jesus, moldar a gente como Ele moldou Jesus. O propósito do coração do Pai é talhar a gente de tal maneira que a gente vá parecendo com Jesus. Bom, ninguém se parece com Jesus se não tem marcas de cruz. Mas ninguém parece com Jesus se também não carrega um coração cheio de vida, ressuscitado. É isso que o Pai está fazendo na gente. Cada prova que você enfrenta e vence, cada dor que você vive e aprende a abraçar, e descobre que você é maior do que essa dor, não é ela que é maior do que você. É cada tribulação que você vive e de repente experimenta um pouco mais a força de Deus na sua vida. Cada uma dessas coisas são as mãos do Pai do céu moldando você para que você se torne mais parecido com Jesus. Hoje em dia se fala muito de sucesso. O que, se você ligar a internet, bota no YouTube lá, sucesso, vai aparecer um monte de vídeos assim, aprenda a ter sucesso, aprenda. E sempre tem alguém fazendo sucesso em cima do que a gente está vendo, né? Mas eu sei lá o que essa palavra significa para os outros, mas para um cristão, sucesso é você descobrir hoje que está mais parecido com Jesus do que alguns anos atrás. E daqui a alguns anos, quando você olhar pelo retrovisor da sua vida, você descobrir que agora você entende Jesus e você tem sentimentos mais parecidos com os dele do que hoje. E assim vai indo a vida da gente. Sucesso para um cristão é descobrir que o seu coração, as suas resistências estão sendo derrubadas e Jesus está conquistando um pouquinho mais cada dia e está crescendo aqui a cada dia, e a gente está se tornando mais parecido com Ele. Não pelas coisas que a gente, eu agora estou fazendo milagre, menos, viu? Mas pelo jeito como a gente está fazendo. O jeito da gente tem que ser mais parecido com o de Jesus. Esse é o propósito. Bom, o evangelho de hoje continua com as comparações de Jesus sobre o reinado de Deus. O reino de Deus, o reinado de Deus acontece desse jeito. Semana passada, Jesus tinha comparado o reinado de Deus com 3 coisas, né? Vamos ver se o ômega 3 está fazendo efeito. Vamos lá. Primeiro, o reino de Deus é como uma plantação de trigo, na qual alguém joga um pouquinho de joio, mas o importante é que o trigo está crescendo. O reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda. E o reino de Deus é semelhante a um bolo onde se coloca fermento. Pronto. Hoje, a comparação única que eu queria chamar a sua atenção é a primeira. Porque a gente ouve as leituras e faz assim, é legal. Mas hás de convir comigo que tem alguma coisa nessa leitura que está um pouquinho fora do... Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro no campo, e então ele volta, vende tudo que ele tem,
e compra aquele campo, porque ele sabe que ali há um tesouro escondido. E a gente diz, aham. E eu digo para você, aham, não, essa história está muito complicada. Vou contar essa história do jeito como seria um carioca contando. O reino de Deus é semelhante a um homem que está andando na praia e chuta assim a areia e bate com o pé em alguma coisa. Ele abre e vê que é uma mala cheia de pedras preciosas. Ele pega, sai correndo e ninguém nunca mais vê esse cara. Não é assim? É o lógico, né? Você encontrou um tesouro, você pega e vai. Jesus diz, não, você volta, vende tudo que tem, passa uns minutos aí de insegurança e compra aquele campo onde você sabe que o tesouro está escondido. É uma reação um pouquinho fora do que a gente imagina. Mas então o que Jesus está querendo dizer com isso? Irmãos, o reinado de Deus na nossa vida não é uma coisa no meio de outras. Sabe, o reinado de Deus na nossa vida não é o tempo que a gente passa na igreja domingo de manhã e volta para casa e a vida é outra. E quando chega no trabalho, padre, é outra mais ainda. Não. O reinado de Deus é algo diferente disso, é muito maior do que isso. O reinado de Deus é a escolha da nossa vida. É aquilo que a gente acredita que vale a pena viver por isso, vale a pena lutar por isso, vale a pena deixar outras coisas para trás por isso, porque viver debaixo do reinado de Deus, viver do jeito de Deus, isso é o maior tesouro, é a maior riqueza que há. Quando Jesus fala de um homem que vende tudo que tem para comprar aquele campo onde há o tesouro, ele está falando, se você quer encontrar o reino de Deus, você precisa fazer uma escolha. Você precisa elegê-lo como a coisa mais valiosa da sua vida. E é possível, e é certo, que você vai ter que abrir mão de algo que de repente não vai ser tão importante mais, porque você encontrou o tesouro. E quem não encontrou vai achar até estranho o modo como você agora está vivendo, porque as pessoas continuam achando importante aquilo que de verdade não é tanto. Irmãos, nossa vida é feita de escolhas. O que faz a diferença entre uma criança e um adulto é que o adulto tem que fazer muitas escolhas. Uma criança não precisa, né? Essa semana eu estava achando engraçada, a menina que é coordenadora da Crisma, tem um neném novinho, que é uma beleza, como aquele menino dorme, né? E agora o pessoal está usando umas trouxas, né, para botar o neném assim, né? E ela vai, e ela volta, e ela faz, e o garoto está lá, né? Eu falei, menina, esse garoto é uma beleza. Aí o pessoal fala, isso aí é o sono de quem não tem boleto para pagar, né? Mas crianças não fazem escolhas. Escolhas são algo difícil, né? Porque toda escolha significa que eu estou abrindo mão de algo por algo melhor. Eu estou deixando para trás alguma coisa por algo que vale mais a pena. E isso é arriscar. E a gente não gosta muito disso. E isso é não ter tudo. E o pessoal tem dificuldade de entender que não dá para ter tudo nessa vida, né? Santa Teresa, que tinha muito bom humor, dizia, quem muito abraça, pouco aperta, né? Então quem quer ter tudo, acaba não tendo nada. Fazer escolhas. E a grande escolha que a gente precisa fazer, e que a gente tem que renovar todo dia de novo, é a nossa escolha pelo reinado de Deus na minha vida. Assim vai ser na minha vida, do jeito que Deus quer, do jeito que Ele me pede, do jeito que Ele ensina. Quando a gente faz essa escolha, o reinado de Deus começa a acontecer. O reinado de Deus é um tesouro pelo qual você se arrisca. Não é um tesouro que você topa no meio do caminho e que você pode pegar como mais uma coisa no meio de outras da sua vida. É um tesouro pelo qual você abre mão de muitas outras coisas. Quem olha não entende,
De vez em quando alguém vem conversar: padre, está difícil, porque agora eu estou tentando andar com o Senhor e os meus amigos não entendem, eles pegam no meu pé, e eu agora estou tentando não ser tão farreiro. Então eu falei: meu filho, continua tentando, não volta atrás não, porque... mas eles não entendem. Não vão entender, não. Eles não acharam o tesouro. Quem não achou o tesouro não entende, gente, não adianta cobrar isso. Santa Teresa, já que a gente estava falando dela, viveu no século XVI e ela teve alguns probleminhas com pessoas que não entendiam que ela vivia com Deus e pegavam no pé dela. Não é novidade. E Santa Teresa fazia uma oração por essas pessoas. Acho que a gente pode fazer também pelas nossas, as pessoas que pegam no nosso pé quando a gente está tentando andar com Deus. Santa Teresa dizia assim: bom, essas pessoas não têm a experiência que eu tenho, então a minha oração por elas é: Senhor, dá para elas o que o Senhor deu para mim. Faz com que elas experimentem o que eu experimentei. E aí eu não vou precisar explicar nada, e elas vão entender tudo. Sabe, quando você tiver alguém pegando no seu pé, porque você está tentando andar sério com Deus, e às vezes não é só uma questão de pegar no pé, que é uma coisa que a gente, tá, ok, mas às vezes é algo mais sério, né? Dependendo da situação, pode ser até uma perseguição, porque você está tentando andar com Deus, não pragueja, não briga, essa pessoa ainda não encontrou o tesouro. Então qual pode ser a nossa oração por ela? Senhor, o que o Senhor deu para mim, dá para essa pessoa. O que o Senhor faz na minha vida, faz na vida dela, porque aí ela vai entender. E isso é muito real, irmãos. Quando acontece, ninguém precisa explicar mais nada. A pergunta que eu acho que a gente poderia se fazer hoje é: como estão as nossas escolhas pelo reinado de Deus na nossa vida? Não se engane de que você não tem que fazer escolhas. Você é uma pessoa adulta. Há escolhas que a gente até gostaria de terceirizar para os outros. A melhor coisa da vida é quando a gente não precisa resolver, alguém resolve para a gente. Como é bom. Só que tem coisas que não dá, e a gente sabe disso. Ainda mais o destino da nossa alma, da nossa vida, não dá para terceirizar para os outros. Como é que estão as suas escolhas pelo reinado de Deus no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida afetiva, no seu dia a dia, na sua casa? Você está escolhendo que seja do jeito dele? Ou você acha que não precisa fazer escolhas e, como diz o filósofo de Xerém, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Não, mas assim não funciona, gente. A vida não é para ser assim, ela não é assim. É preciso fazer escolhas, e a melhor de todas elas, a mais acertada, e é a escolha que a gente precisa repetir todo dia, é viver do jeito de Deus. Esse é o reinado dele. Portanto, 3 palavras de Deus hoje, que tem coisas bem concretas para ensinar para a gente. Primeiro, nosso amigo Salomão, nos ensinando que não adianta a gente pedir a Deus todas as outras bênçãos, se a gente não pede a primeira: Senhor, me dá um coração compreensivo e sábio. Porque pessoas que não têm um coração como o de Salomão, recebem muito de Deus e perdem muito. Pessoas que têm um coração como o de Salomão, recebem muito de Deus e fazem frutificar o que recebem. Depois, o desafio da fé que o apóstolo Paulo nos faz: crer que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, segundo os projetos de Deus. Quando você topar na vida com uma situação difícil, complicada, doída, mesmo que a primeira reação seja reclamar, brigar, a segunda reação, que é a reação que vai prevalecer, seja uma reação de fé. Peraí, não, eu creio que a minha vida está nas mãos de Deus, e também essa situação Ele pode fazer com que concorra para o meu bem. Ele está me moldando, Ele está me ensinando, Ele está me quebrando, mas é para me fazer de novo, e é para me fazer melhor, mais parecido com Cristo Jesus, meu mestre. E depois, aprendendo com o nosso Salvador Jesus,
a fazer a melhor de todas as escolhas e fazer com que essa escolha se repita e se reforce em cada pequena coisa do nosso dia a dia. Escolher o reinado de Deus na nossa vida. Você tem um tesouro no qual você está topando todos os dias, mas não basta topar com ele, é preciso escolhê-lo, é preciso deixar algo para trás para elegê-lo e agarrá-lo como o mais valioso. Quando a gente faz isso, nossa vida começa a ter grandes mudanças, porque nossa vida muda ao ritmo das nossas escolhas. E quando a gente escolhe Deus e o seu reinado e renova essa escolha a cada dia, o tesouro deixa de ser uma eventualidade no meio do caminho e se torna o seu grande recurso. Você tem o reino de Deus dentro de você, você pode fazê-lo crescer ao seu redor. Que o Espírito Santo ajude a gente a viver essa semana, coração novo, espírito de fé, e escolhendo a cada dia o melhor, que é o plano, o propósito que Deus tem para a nossa vida.